Festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro, o pescador, São Paulo, o doutor. São Pedro, simples, humilde, sem literatura, e elogia as cartas de São Paulo. Ele escreve cartas teológicas profundas, que nem eu sou capaz de entender. São Pedro confessa que São Paulo é um doutor que ele não entende direito. Então vejam a humildade de São Pedro. E recebe também uma bronca de São Paulo. Os judeus começaram a criticar São Pedro, que visitava a casa dos pagãos. E São Paulo fala, você está se comportando mal. Não existe mais pagão, não existe mais cristão. É tudo igual diante de Deus. Nem grego, nem romano, não existe diferença. Tem que visitar todo mundo. Uma bronca de São Pedro. São Pedro aceitou a bronca. A história da igreja. A história da igreja composta do divino e do humano. Coisas boas e coisas menos boas. A rainha Cristina da Suécia não era católica. Esteve em Roma. E lá ela se converteu. Se converteu por quê? Ela falou, eu vi o mau exemplo dos bispos e dos cardeais. Por causa desse mau exemplo, comecei a acreditar na Igreja de Cristo. Se a Igreja de Cristo dura até hoje, apesar do mau exemplo, é sinal que é a Igreja verdadeira. Então vejam, o Espírito Santo se aproveita até do que há de mal na Igreja para a conversão. E o que há de bom. Um sábio chinês, John Wu, se converteu dentro da vida de Santa Teresinha. Quer dizer, os santos abrem as portas para a conversão. E também os pecadores. Então vejam que a igreja tem de tudo. Papa Leão Magno, começo da igreja, ele é corajoso, ele enfrenta os bárbaros e salva a cidade de Roma. Papa Gregório Magno, era prefeito de Roma antes de ser papa, era rico, toda a sua riqueza ele emprega para matar a fome dos pobres de Roma. Então veja como são os papas, bons e menos bons. Na Idade Média, nós temos coisa que não é muito boa, 35 antipapas. Imagine a confusão na igreja, 35 pessoas que se consideravam papas, eram antipapas. Papa Inocêncio III elege e depõe imperadores. Ele era como se fosse o dono da Europa, mandava em todo mundo, até em reis e rainhas, punha e depunha como ele queria. Era o chefe dos reis e o chefe da igreja. Se considerava, não era bem assim. Mas quando veio São Francisco visitá-lo para pedir, praticar a regra de Cristo do Evangelho, pobreza absoluta, o Papa então reconheceu em São Francisco um verdadeiro santo, se ajoelhou, beijou os pés de São Francisco, Papa Inocêncio III, que era o chefe de reis e rainhas da Europa. Bonifácio VIII também não era tão santo. Ele dizia, todo mundo, até os reis, precisam beijar os meus pés. A exigência do Papa, tem que beijar os meus pés. Jesus fez o contrário. Jesus beijou os pés dos apóstolos. Esse Papa, todo mundo tem que beijar os meus pés. Sou representante de Cristo. Representante de Cristo, então beije os pés dos outros e não o contrário. Papa Júlio II pediu para Michelangelo fazer para ele, para a estátua do seu túmulo, 44 estátuas para o seu túmulo. Olha que luxo, hein? Papa pede para Michelangelo fazer 44 estátuas para o seu túmulo. Que túmulo luxuoso. O Papa merece ser bem enterrado. Michelangelo, claro que não pode fazer, levaria mais de 100 anos para fazer tudo isso. Alexandre VI, também um papa que não foi muito bom.
teve 6 filhos, 2 como Papa e 4 como cardeal. Eu sou Papa, eu mando em tudo, posso fazer as minhas leis, fazer e desfazer. Por que não faz as leis do Evangelho? Grande cisma, século XIV e XV, havia 3 papas. Um papa em Roma, um papa na França e um papa na Espanha. 3 papas. Veja que confusão na igreja. Até toda a igreja dividida, até os santos. Santa Catarina de Sena estava do lado do Papa verdadeiro. São Vicente Ferrer ao lado do outro Papa. Até os santos estavam com a cabeça virada. Então vejam o que é a igreja. Coisas boas, coisas menos boas. Não é à toa que em 1000 anos de história nós temos apenas 4 papas santos. 1000 anos, 4 papas. São Gregório VII, Celestino V, Pio V e Pio X. 4 papas santos canonizados. Os outros a igreja não reconheceu como santos. São Pio V costumava dizer, quando eu era monge, tinha mais esperança de conseguir o céu. Agora tenho medo. Como Papa tenho medo, por causa da minha responsabilidade. São Pio X, ele vai para Roma como cardeal, para eleger o novo Papa. Dizem para ele, por que o senhor comprou o bilhete de ida e volta? Pode perder um bilhete. Ele falou, o Espírito Santo não vai fazer essa loucura. O Espírito Santo fez essa loucura. Ficou em Roma, perdeu um bilhete, que foi eleito Papa, São Pio X. Então veja como o Espírito Santo age na igreja. Papa João Paulo I queria fazer uma faxina na igreja. Botaram um veneno no chá dele da meia-noite e morreu. Papa João Paulo II, cortaram o pescoço dele. Um ano antes de fazer aquela traqueotomia, uma vidente lá de Aparecida, Nossa Senhora me falou que esse Papa vai ser guilhotinado. Falei, Papa guilhotinado? Guilhotinar é cortar o pescoço. Um ano antes, foi quando fizeram a operação no Papa, cortando a garganta dele, aí eu entendi. Papa realmente foi guilhotinado. Não precisavam fazer aquela operação. Fizeram para o Papa calar a boca. Então vejam, há de tudo na igreja. E também alguns papas que têm um senso de humor. Leão XIII, pediram um autógrafo do retrato dele. Ele deu o autógrafo e escreveu embaixo, sou eu, não tenho medo. Humor do Papa, né? Sou eu, não preciso não ter medo não. João 23, quando foi eleito Papa, ele disse, eu me lembro quando era criança, 4 anos de idade, meu primeiro trono foi a cacunda do meu pai. Ele me punha lá em cima nos ombros. Eu olhava o mundo como se fosse o meu trono. João 23, brincando com a sua coroação de Papa. João Paulo I, escritor, ele escreve cartas para quem? Para toda a igreja. Mas, veja o título da carta. Carta para Pinóquio. Vocês conhecem o Pinóquio, né? Carta para Pinóquio. Carta para Chapeuzinho Vermelho. Carta para Branca de Neve. As encíclicas do Papa. Papas, encíclicas bem humoradas, para todo mundo ler. Um bispo falou, agora tenho coragem de ler as encíclicas dos papas, porque é uma encíclica bem humorada, para Pinóquio, para Chapeuzinho Vermelho, para Branca de Neve. Então, aí dá para entender o Papa. Papa Pio IX, um padre se apresentou para ele pedindo o título de Monsenhor. O nome dele era Gaio. E o Papa, não, vou chamar você de Monsenhor Gaio, Bispo Gaio, depois Papa Gaio. Não queremos o papagaio na igreja. Bispo Gaio, Monsenhor Gaio e Papagaio. Não quero nada disso. O humor do Papa, quando pediram um título para ele. Então vejam que é a história da igreja. E também
aqueles que não gostam muito. Napoleão Bonaparte não gostava muito, porque foi excomungado. Ele debochou do Papa. A excomunhão do Papa não fará cair a espada da mão de meus soldados. Fez cair. Ele invadiu a Rússia. 500 mil soldados foram sepultados na Rússia. A maldição do Papa, a excomunhão do Papa, não vai fazer cair a espada nas mãos dos meus soldados. Fez cair 500 mil espadas. Os soldados jogavam fora as espadas. Era tanto frio que eles sentiam na Rússia. Então vejam que é uma profecia dos inimigos da igreja. E pior ainda, as profecias do dia de hoje. Abominação da desolação. Profecia de Daniel. O demolidor está solto na igreja, diz Nossa Senhora. Então, nós temos a desolação dentro da igreja. Mas, felizmente, também, nós temos as nossas mensagens, Palavra Viva de Deus. Temos taquaras. O que é taquaras? Taquaras não é apenas um lugar para se morar. Taquaras é o centro do mundo. Taquaras é o lugar escolhido por Jesus para a sua segunda vinda. Será que a gente acredita nisso? Coloque isso nos jornais. Taquaras. Lugar da segunda vinda de Cristo. Taquaras. O centro da história. Taquaras. Final, ponto final da história. Coloque isso no jornal. Vão dizer, tem muita gente inteligente e muita gente sem inteligência no mundo. Vão debochar de nós. Mas nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Acreditamos em taquaras e acreditamos nas mensagens. Amém.